Cachinhos pós-Bahia, meu filho, porque eu Ah, voltei de Salvador, tô como? Tô bronzeada, eu sei que quem tá assistindo a gente pelo YouTube ou pelo próprio negocinho tá vendo que eu tô quase que reconhecível, que eu sou uma nova mulher pós-Salvador, né? Porque sol e tudo, o dendê da Bahia, né, gente? o Dendê já encaixa os cachinhos ainda mais, já cria. É, tá, Não vem entendeu? mostrando a pele, não, que você ficou longe do sol, quase certeza que você nem só saía com roupa prova UV e o caramba com essa pele branquela aí na Bahia vai ficar Para, passando de na pele. Mauro, nada a ver. Eu tomei super sol, aquela super. Imagina, meu filho, eu sou só no guarda-sol e protetor solar e olhe lá, né? Mas sabe o que foi legal? É que a gente estava num hotel que tinha uma piscina maravilhosa, quentinha. Bom, impossível. Possível não, mas muito difícil uma piscina não estar quentinha em Salvador, né? E praticamente de frente ali para o Porto da Barra. Praticamente não, em frente. Então era isso, tipo, entre um atendimento e outro, vou dar um mergulho no mar ou aqui na piscina mesmo, que eu tô com preguiça de atravessar a rua. Foi essa dificuldade aí que eu passei. Vivendo aquela vida nômade gostosa, né? Do Instagrammer que tira fotinho ali na praia, não sei o quê, enche o cu de areia, o computador tudo caga, cheio de areia, não tem nada de bonito nisso. Tem que estar no hotel Não, mesmo, na sombra. nada disso. É, volta pro hotel, volta, não sei o quê. O Lu se lascando, porque eu atendia do quarto, ele tinha que ir lá pro saguão. Enfim, coitado, ele Nossa, que sofreu mais. problema, né? Você tava trabalhando no quarto e ele tinha que ficar na piscina, tomando sol É, e trabalhando de cerveja. lá, né? Trabalhando de lá. Não porque ele Ah, tava ele trabalhando. estava trabalhando também. É. Ah, que sofrimento trabalhar na Bahia. Ah, Vamos lá? já Vamos lá? chegamos aqui, já chegamos. A gente só não falou o tema, mas se as pessoas leram o título, já sabe o que é. Mas vai, Demauro, fale com sua voz maravilhosa. Esse tema eu não quero falar com nenhuma voz maravilhosa. Então, gente, o clima pesou aqui, tá? No podcast, episódio pesado, né? O tema é perda de desejo barra apetite sexual no parceiro, parceira e o mundo. E é isso. Esse é o tema. Meu Vai Deus, assim. gente. A gente falou uma conversa tão gostosa sobre sinceridade sexual, agora vai para a casinha do lado ali que é e quando começa a dar merda na sexualidade do casal. E aprendi muita coisa pesquisando sobre isso, Cíntia. Até Hum, eu tenho um documento, coisas para não esquecer de falar na terapia, sabe? Que eu fui lá e coloquei os itens, que eu vou trazer aqui também. traz, pelo amor de Mas Deus, queremos saber. vamos que ser terapeutizado, né, no momento do podcast. Mas é isso. Falei o título. Por onde começamos? Onde é o começo disso tudo? Primeiro, eu queria falar uma coisa assim que me incomodou bastante enquanto eu estava fazendo minha pesquisa e tal, que é o tom que os terapeutas, as terapeutas, os médicos, os psicólogos, enfim, colocam de que é a mulher que tem que resolver isso. Tipo, esposa, você precisa estar atenta a essas coisas e não sei o que, não sei o que lá. Como esse peso recai sobre a mulher, e como é a mulher que tem que resolver, ela que tem que puxar para ela que tem que pegar as rédeas disso e resolver e tal. Quando, na verdade, na maioria dos casos, vou falar assim com todos os cuidados, porque depois a gente vai, né, se aprofundar, mas assim, quem causa a falta de desejo sexual na relação é o homem. Aquelas já começa. Começa, tipo, com um casal brigando, né? Falando, não, a culpa é sua, não, a culpa é sua. E aí, gente, eu vou explicar, né? Assim, é claro que esse lance da culpa, né? Não é que alguém tem uma culpa e tal. Mas eu tô falando isso porque o que que a gente precisa entender, né? Que o processo sexual da mulher, ele é completamente, assim, como ela entende o sexo, como ela vivencia e explora aquilo, ele tem um jeito, num relacionamento, né? Ele tem um jeito diferente de como o homem vivencia isso. Então, assim, eu vou falar Mas dos pacientes. só uma coisa antes de você começar nisso. 99% do conteúdo que eu achei falava para o público feminino. Falava com a mulher, de mulher para mulher, em sua maioria. E é engraçado porque eu achei um conteúdo só para o homem, era bem fraco.
falava muito sobre atividade física, sobre alimentação, sobre sono, sabe, que é a coisa mais masculina. E aí eu ia nos alguns vídeos que eu assisti, e em dois deles eu achei um comentário parecido que era: infelizmente a parte que precisava ver esse vídeo não está aqui vendo esse vídeo. E quem estava comentando era a mulher. Então, só esse comentário sobre esse lado, que É. é isso. E assim, ó, falar da experiência que eu tenho com os pacientes, né? Assim, quando um homem vem para a terapia e traz a questão dele estar sem tesão pela esposa, o que é bem mais difícil de acontecer, normalmente quando ele se queixa disso é porque ela, né, não tem vontade e tal, não sei o quê. Mas quando ele não tem vontade, na maioria das vezes, tô falando, gente, do recorte dos meus pacientes, tá? Não sei aí no mundo, não procurei uma pesquisa sobre isso. Mas é por falta de tesão físico nela. Tipo assim, ela engordou, ela cortou o cabelo, nós tivemos filhos, ela mudou muito por conta dos filhos, da rotina da casa e tal. Eu já tive pacientes que se sentem tipo, muito mal de não conseguir, assim, querem respeitar o movimento que a parceira fez. É isso, né? Cortou o cabelo curtinho porque estava se adaptando a uma casa com criança, uma rotina que tem mil coisas que ela não quer pensar no cabelo. Engordou porque é isso, tá comendo, tá ansiosa, tá e tal, enfim, e ele entende tudo isso e sofre por não ter mais tesão nessa nova mulher aí, mas é uma questão muito mais física. Engraçado. Agora, as mulheres, né, quando elas perdem o tesão pelo parceiro, não é porque, ele engordou, tá barrigudinho, é que ele tá ficando carequinha, que não é isso. A coisa é muito mais complexa, né? Porque a mulher, ela parece que ela consegue ampliar mais esse contexto sexual para além dessa questão da barriguinha ou da não barriguinha. É a parceria, a comunicação, como que o casal tá, se tem carinho, se tem afeto. Então, aquele papo lá que os coaches gostam de falar, né? De se você quer transar com a sua mulher à noite, comece desde de manhã a ser carinhoso, a cuidar e tal, é verdade, porque a mulher, ela tem um processo que vai para além da cama, né? Assim, que o tesão dela e tal passa muito por isso. Diferente de mulheres solteiras que transam sem afeto, que não, né, assim, que estão, enfim, numa outra pegada. Aqui a gente está falando de relacionamento mesmo, e normalmente é um relacionamento que já tem um certo tempo, né, e tal, enfim, que esse tesão começa a diminuir, acabar completamente, morrer, sei lá. Esse é um ponto principal da gente ressaltar também, que a gente está, em sua maioria, falando de relacionamentos héteros que a gente teve, né? Porque nossas relações são, em sua maioria, héteros. Adorei aquela frase que você usou no episódio da sinceridade sexual, bifestivo, mas os relacionamentos em si, e eu vou usar muito essa frase, em especiais os de longa duração. Mas ainda um ponto bem inicial que é importante ressaltar também é que os parceiros têm necessidades sexuais diferentes, né? Tem pessoas que quer fazer sexo todo dia, várias vezes por dia, tem pessoa que quer fazer sexo a cada 3 dias, a cada 5 dias e etc. E isso flutua. Eu sinto que eu tenho muito essa flutuação, tem períodos que eu fico, sei lá, o mês inteiro querendo transar todo dia e outros períodos que são menos, a vontade é menor. Tem muito a ver com a estação do ano. Eu sei que eu me sinto muito mais ativo no verão e menos no inverno. Então, até por isso estou nessa aventura de só viver de verões. Acaba o verão aqui, eu vou para outro lado que tem verão. No fundo, é Ah, tudo sobre comer gente, né, Demauro? É sempre é tudo sobre sobre comer comer gente. gente. A Sempre. gente acorda para comer gente e vai dormir comendo gente, de preferência. Um ponto muito interessante que eu vi algumas semanas atrás sobre essa parte da relação, que é sobre a importância tão grande que a gente dá para a vida sexual da relação sexual dentro de uma relação, né? E sobre como existem milhões de outras coisas dentro da relação. Mas eu acho que até aquele momento, agora com 36 anos, até algumas semanas atrás, eu acho que eu nunca tinha realmente parado para pensar de tipo o quanto o sexo a gente coloca tanta carga e tanto peso nele que justamente acaba criando esse espaço, esse problema, né? De, puta, o sexo tem que acontecer toda semana, senão a gente tá com problema.
porra, você tem uma vida não sei quantos anos junto, você tem dificuldade no trabalho, ou você acabou de ter filho, ou você tá tendo problema, eu não sei, um monte de coisa pode estar acontecendo. E aí cria um círculo completamente vicioso, onde se você tá com pouco libido, seja por qual motivo seja, você acaba não tendo atração sexual ou tendo relação sexual com seu parceiro. E aí você fica se cobrando e aí fica cavando esse buraco, e jogando terra pra cima, e você vai só descendo nessa merda, porque justamente e eu me encaixo nisso, nunca tinha parado pra pensar que o sexo é uma porcentagem disso. É muito importante? É muito importante, mas é uma porcentagem, existem flutuações tão grandes. Eu, puta merda, eu me relacionei Não, tanto e nunca tinha isso, pensado nisso. isso é uma coisa também que os especialistas falam muito e reforçam isso. Eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga falando assim, o casamento, ele é o sexo é o ápice do casamento, é uma coisa que você só tem com o seu marido, não tem com outras pessoas. Então, não sei, tipo, eu não sei, assim, eu acho que em alguns casamentos o sexo é o ápice, sim, em outros não. Tem casamentos que as pessoas fazem sexo com outras pessoas também, sim, e tal. Então, enfim, eu entendo que uma relação, ela é uma pilha de coisas, né? Assim, e que o sexo é uma delas. E que muitas vezes, para a mulher, e aí eu não sei se é. Não vou nem entrar nesse papinho de biologia, né? A biologia da mulher. Não, gente, não sei. O que eu sei é que a maioria das mulheres tem a libido completamente impactada pelo que acontece fora da cama. Ela não conta com o cara o dia inteiro. Ele só tá pensando nele, só tá fazendo as coisas dele, só tá preocupado com os problemas dele. Não deu carinho, não ouviu essa mulher, não conversou com ela. E à noite ele quer transar, é a mulher que recebe o cara no sexo, né? É o corpo dela que recebe. Como que ela não recebeu nada durante o dia e à noite vai estar lá disposta e feliz e com tesão e envolvida? É muito difícil, né? E tem muitas mulheres que se cobram, não, né? A obrigação matrimonial é essa, e aí vai, faz aquele sexo sem qualidade, chora enquanto está transando, e fica, sabe, nesse pesadelo matrimonial horroroso, assim. E para quê, né? Por que isso? Porque tem uma construção cultural e religiosa muito forte, né? É tão forte que a gente encontra 99% dos conteúdos voltados para a esposa, para a mulher, porque é ela que tem que cuidar, né? Porque é responsabilidade dela. Mas não é responsabilidade dela, é responsabilidade dos dois. E se a libido está baixa, é porque os dois precisam se alinhar e conversar sobre isso. E muitas vezes, Bruno, não é assim, existem, claro, situações que sim, mas na maioria das vezes não é que, ai, é o que acontece de fato na cama, sabe? Ai, não, porque eu gosto que ele me dê um tapa assim, ele não dá, porque eu gosto que ele. Às vezes, isso é depois, sabe? Tem coisas muito antes que não tem nada a ver com se você vai usar o chicotinho ou não. E aí, quando a gente também vê as orientações voltadas para a mulher, são muitas vezes orientações voltadas só para a cama. Ai, compra lingerie nova, faz não sei o quê, ensaia o striptease, compra o gelzinho de não sei o quê e tal, e lá, lá, lá. Não sei, né? Dependendo de como tá o casamento, esse chicotinho vai virar uma surra real, né? Porque ela vai estar com tanto ódio aí desse cara, tipo, amarra ele na cama. Pra quê? Pra dar uns tapas, mas tá merecendo, vagabundo. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto muito como a gente vai fazer as nossas pesquisas dos nossos próprios jeitos, depois traz isso aqui, porque os conteúdos que eu achei, eu acho que, apesar de serem direcionados para as mulheres, nenhum deles falava disso. Ah, você tem que comprar lingerie, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E você falando isso me faz pensar que o que eu achei era muito dessa parte emocional e do diálogo. Por exemplo, até o cara é um terapeuta e tava ele e a esposa dele. Tipo, ele é terapeuta há muito tempo, eles são casados há 10 anos. E aí ele falou que eles viveram por 10 anos junto e ele nunca conseguiu falar sobre a insegurança sexual que ele tinha no relacionamento. E Quem demorou que é? 10 anos. É o Manuel e a Flor? É esse? Eles são americanos, eu Ah, não tá, lembro o tá. nome dele. Eu posso até te mandar depois o vídeo. Mas eu pensei duas coisas. Primeiro é,
eu não quero nunca que esse cara seja meu psicólogo, meu terapeuta, mas o outro foi como até o cara que é um terapeuta e ele fala isso, né? Ele tá sendo muito aberto ali, tá sendo bem vulnerável. E ele fala que, apesar dele tratar os pacientes dele, conseguindo com os pacientes dele, vai lá e fala, ele mesmo não conseguia falar aquilo. E ele diz até que no relacionamento ele é a pessoa que tem menos apetite sexual, então a mulher até fala para ele a cada 3 dias e ele está satisfeito, onde ela precisa várias vezes por dia e como que vivendo há 10 anos eles não conversaram realmente sobre isso e como ele conversa. Só que ele traz um negócio que, esse foi o que eu anotei também, que para o trazer na terapia um dia, que é sobre quem tem menos apetite sexual controla o sexo no relacionamento. É, E aí eu pensei, puta, é realmente isso. Existe essa troca de poder, onde o homem tem poder para isso, a mulher tem poder para aquilo, mas na questão do sexo, quem tem menos apetite vira o controlador, sendo intencionalmente ou intencionalmente. No caso deles, intencionalmente. Mas eu acho que na maioria é intencionalmente, né? Que você acaba virando o controlador do sexo, ou controlador do o que a gente acredita parte mais valiosa de uma relação, que é o sexo acontecendo aquilo para que a relação continue acontecendo. O que que você pensa sobre esse lado? É algo que você já tinha falado com pacientes ou refletido sobre esse poder, esse controle que, na verdade, o baixo libido acaba causando, ou talvez isso esteja até relacionado como uma forma de manipulação dentro do relacionamento, tanto para homem quanto para mulher, né? Não estou colocando gênero aqui. na vida, na verdade, né, Bruno? Quem tem o ritmo mais lento é que impõe seu ritmo nas coisas, sabe? Se você É, na tá, sei lá, calçada, por numa exemplo, você empurra a pessoa da sua frente, tá tudo bem. não é verdade. Você fica lá devagarzinho tentando, né? Se Fica. você tá numa trilha, vocês vão respeitar quem vai mais devagar, enfim, assim, né? Eu acho que o que acontece é quem tem esse apetite menor, na verdade, pode até impor e ter essa questão do controle, mas também se cobra por querer ter o mesmo ritmo da outra pessoa. Então, é um controle, gente, inconsciente e tal, mas que também vem com muita dor e muita cobrança. Então, não é que a pessoa está nesse lugar de conforto, tipo, então esse vai ser o ritmo do nosso relacionamento, que é o meu ritmo e tal. Não é isso. Poxa, o que que tem de errado comigo? Por que que eu não tenho tanta vontade igual ela? Por né, que tá acontecendo e tal? Ainda mais numa sociedade em que, na maioria das vezes, é o homem que tem o apetite maior, que quer transar várias vezes por dia, a mulher que é a cada 3 dias, né? Tem essa cobrança de que tem algo errado comigo e tal, porque a gente quer se equiparar, quer equilibrar isso, quer estar na mesma página que o outro. Só que é como você falou aqui no comecinho, né? Cada um vai ter um ritmo de desejo, um ciclo interno muito particular, que pode melhorar, né? Pode ficar diferente no começo do relacionamento e tal, mas depois, com a rotina, ele vai ser imposto. E como o casal atua em relação a esse controle, é o que vai fazer a diferença. Porque tem realmente parceiros que impõem esse ritmo. Tem que ser esse, acabou, e é isso e tal, e pronto, e não estou satisfeito e tal. É uma falta de empatia enorme. Não dá para você forçar uma coisa dessa, né? Mas em muitos casos, principalmente falando dos homens, né, eles forçam isso porque culturalmente eles aprenderam que eles podem. Porque é obrigação da mulher estar lá presente na relação, né? Porque o casamento precisa ser consumado. Então, ele tem carta branca para forçar uma coisa, para exigir que aquilo aconteça como ele quer e tal. E aí, a pior ainda mais, né? Porque imagina, se ela já estava sem desejo, depois disso, então, matou completamente, né? E quantos filmes ou séries a gente não vê que tem sempre uma cena que mostra que, tipo, a mulher não tá afim e o cara brincar, mas não precisa estar afim, é só se deitar aí, eu faço todo o serviço, faço todo o trabalho tipo, tipo, não é assim que funciona, isso não vai ajudar, isso vai, na verdade, vai piorar o que tá acontecendo e é parte da piada, né, disso acontecer. Até quando você falou isso, me fez lembrar da parte medieval que a gente vem, né, onde a mulher, as pessoas nem tiravam a roupa, né, o cara só levantava a saia da pessoa deitada, de quarto de frente, transava, gozava e ia embora. E a gente vem de muito tempo disso, né? De muito tempo da mulher estar ali só para satisfazer o homem e acaba justamente criando esse local de. Eu até não acho que é manipulativo por causa do sofrimento, como você disse, desse libido menor, mas eu acho que é justamente
justamente, são infinidades de coisas, né? Tem questões de medicação, depressão, ansiedade causa isso, a falta de libido e tudo mais. O que eu achei bem interessante também, pesquisar sobre esse tema, porque aprendi muito mais sobre putaria. Aprender sobre putaria é sempre bom, é sempre maravilhoso. Ó, tem uma coisa que a gente precisa falar também. Então, tem essa parte da comunicação do casal, do próprio carinho, do quanto o beijo na boca vem só relacionado ao sexo, do quanto esse contato físico ele acontece ou não no dia a dia, porque é aquela coisa, né? Teu marido, sua esposa não te dá um beijo, um cheiro, um carinho o dia inteiro. Aí à noite vem, né? Assim, só tem o carinho, o beijo e tal. Quando ele quer sexo, ou quando ela quer sexo, isso também começa a ficar aversivo, né? Você começa a ficar com bode até do beijo na boca, do carinho, porque, nossa, só vem quando quer alguma coisa, né? Enfim, e tal. Mas, além disso, ainda tem a questão também da nossa rotina, que é uma rotina totalmente antissexual, né? Assim, a rotina dos casais, o Tem uma coisa que a volume de nossa rotina não é trabalho, sexual, que dá né? O tesão. volume de trabalho, nível de estresse, cortisol alto. A mulher normalmente está equilibrando muito mais pratos do que o homem, né? Ainda mais se é casada, tem filho. Então, essa carga emocional, essa carga mental que a casa tem é muito pesada. Então, a exaustão no final do dia é enorme. Às vezes eles não transam nem porque não tem tesão, mas porque eles estão exaustos, tipo, estão cansados, estão no limite. Aí tem a coisa da rotina, né? Um vai dormir, tá exausto, vai dormir às 10, o outro ainda tem que trabalhar, só vai ir para a cama 1 da manhã. Dorme na sala porque pegou no sono, vendo filme e desmaiou lá, e cada um, né? Um na sala, um no quarto. Então também tem a coisa da rotina não tá organizada e não tá preparada para isso, né? Ai, Cíntia, mas é uma rapidinha, não sei o quê, né? Mas ainda assim, né? Às vezes você tá, tipo, pelo amor de Deus, você só quer tomar um banho, deitar e morrer. Essa parte das pesquisas que eu achei falava sobre como a conexão dentro de um relacionamento é tão importante que ela entra mais importante do que a alimentação, que é um básico de sobrevivência da vida. A conexão é mais importante do que se alimentar, do que comer comida, sentir conectado, né, com seu parceiro. E a rejeição, pelos que eles descobriram, né, olhando o cérebro e tudo mais, e como ele ativa, a rejeição, ela ativa áreas no cérebro que são relacionadas à extrema dor. Então, se sentir rejeitado pelo seu parceiro ativa extrema dor no seu cérebro, que é o mesmo de você sofrer um acidente ou coisa assim, o quão foda que é esse sentimento e o como que isso afeta uma relação, de como tudo isso acontece. E até um ponto que, acho que voltando ainda, que me fez pensar é sobre como existe também no lado masculino essa parte da performance, né? Que o homem tem que estar sempre com tesão, que o homem tem que querer sexo todo dia, que o homem tem que fazer, a performance tem que sempre ser boa, o homem não pode transar mal, sendo que tanto homem quanto mulher transam mal e tanto homem e mulher transam bem. E em sua maioria, as pessoas, em sua maioria não, que a maioria das pessoas transa mal. Mas muitas pessoas não se encaixam, transam. Se você transa mal, é bem provável que você saiba. Se você é homem, provavelmente você não sabe que você transa mal. Não, o homem nunca sabe, ele sempre Não manda muito sabe. bem. Ah, então, exatamente nisso. Dessa pressão do lado masculino de que até entra a parte da sexualidade, né? Se a mulher quer mais sexo do que o homem, o quanto que acaba entrando como um looping também infinito ali de tem algo errado comigo. E até esse terapeuta que eu usei como exemplo, ele fala como ele se sentia menos homem porque a mulher dele queria sexo todo dia, a mulher dele é uma puta de uma gostosa e ele não queria sexo todo dia com ela. E como que isso afetava ele emocionalmente. E eu tive relações em que eu tive menos desejo sexual do que a minha parceira, e eu lembro de me sentir num loop infinito, assim, apesar de conseguir conversar de alguma maneira, me senti num loop infinito e me senti falhando por ter menos desejo, menos vontade e tudo mais. É uma merda como a gente vê tudo isso e justamente não entende que pessoas são diferentes e têm apetites diferentes e vontades diferentes. Mas eu sinto também que eu sou uma pessoa eu sou visual, então, claro, eu me sinto atraído por lingerie e por tudo mais, mas o que me mantém atraído é muito
o local de me sentir seguro, sabe? O local de me sentir eu mesmo, de me sentir aberto, de poder me expressar. E até lembro de uma relação em que eu tive, que eu até brincava na relação, mas depois isso era mais como verdade, mais sério do que brincadeira, que era tudo que eu dizia nessa relação um dia ia ser usado contra mim, tipo, no tribunal, assim, sabe? Aquela frase do tribunal. Porque eu me sentia em momentos em que eu podia me abrir e ser muito vulnerável, mas depois em alguma briga aquilo ia voltar de alguma maneira e me ferir, sabe? Que era algo que era tão difícil para mim dizer, e como aquilo acabava sendo, voltava pela parceira de falar alguma coisa e como isso me afetava. E justamente ter essa relação me ensinou que eu preciso de um ambiente em que eu me sinto bem. A maioria das pessoas precisa de um ambiente em que se sente segura, que se sente compartilhando e que se sente, acho que não julgado nesse lado, mas acolhido. Eu acho que esse que é Acolhido. o acolhido, é o principal. Não é nem sobre julgar, é se sentir acolhido, que a pessoa não precisa entender, só precisa estar ali disponível e te acolhendo e sabendo. Então, quando eu me sinto protegido e me sinto livre, eu me sinto muito mais atraído sexualmente por aquela pessoa e emocionalmente também do que simplesmente só estar transando e etc. E é muito engraçado como isso acontece, né? Porque quando você conhece alguém novo, aquela pessoa não sabe nada sobre você, mas você tem aquela atração sexual de que é alguém novo, então você transa e isso e aquilo. E conforme essa conexão vai existindo e vai sendo mais íntima, vem a parte muito mais gostosa, que é a intimidade e a troca e o cuidado um com o outro, e quando acontece esse sexo ali, isso é muito bom também. E tem momentos que isso aconteceu uma vez na minha vida, mas em que a intimidade e o sexo já acontece de forma tão grande e tão rápida que parece até que é algo místico, assim, sabe? Eu não sei se você já teve uma relação com alguém assim. Eu sei que é uma parte ilusória também, porque a intimidade teve muito pouco tempo para existir, mas é uma coisa, essa conexão íntima e essa conexão sexual, quando acontece ao mesmo tempo, é uma sensação tão maravilhosa, é uma coisa que entra como se tivesse sido tatuado na sua memória e no seu corpo, aquela sensação de tudo aquilo, né? Porque às vezes esses reloginhos aí sexuais, eles estão alinhados, né? Assim, e pode acontecer, enfim. Mas que eu acho que é importante, assim, para como que resolve, né? Eu acho que se você está ouvindo a gente e chegou até aqui e tal, porque provavelmente você quer resolver isso, melhorar isso e tal. Então, a primeira coisa que eu tenho a falar é que isso só se resolve em dupla. Não dá para um só resolver na relação, independente de ser a mulher ou o homem e tal, né? Tem que ser um projeto do casal mesmo, tem que ser algo que vocês vão olhar, vão destrinchar, e por isso que a terapia de casal é tão importante nesses momentos, né? Porque ela abre e ela é uma assim, a terapeuta de casal, ela briga para que as duas pessoas tenham o mesmo tempo de fala, que as duas pessoas tragam seus incômodos. Então, ela equilibra, porque tem relação que já está tão desgastado esse diálogo, que um fala, o outro já, tá bom, tô nem ouvindo mais, não respondo mais, ignoro, ou o outro já desistiu de falar. Então, a ideia do terapeuta de casal é resgatar esse espaço e ser a pessoa que vigia esse espaço para que os dois falem, para que os dois tragam, né, questões e tal. A nossa construção emocional e afetiva, né, o tipo, a teoria do apego, né, o jeito que a gente recebeu afeto, carinho na infância e tal, vem para a relação. Então, a terapia de casal, ela olha também para isso, para você entender os seus gatilhos, né? Tem um livro acho que é a Teoria do Amor que eu li, eu não lembro, que ele usa o exemplo de um casal que estava tudo bem, eles estavam ótimos. Toda vez que ele viajava a trabalho, a mulher tratava ele super mal no telefone, era super grosseira, e ele ficava se sentindo mal, mas ao mesmo tempo ele falava, nossa, é trabalho, tipo, não tô aqui porque eu quis deixar ela em casa e tal. E aí na terapia de casal eles foram entendendo que ela teve um pai que a abandonou. Então, para ela, de alguma maneira, ele sair para viajar, mesmo que a trabalho, era uma sensação de ter sido deixada com os problemas, sabe? Tipo assim, eu que tenho que resolver, né? Porque eu tô aqui. Claro que sou eu que tenho que resolver, né? Porque você não está aqui e tal, não sei o quê.
E aí, quando ela começou a entender que isso não vinha da relação com ele, vinha de antes, a solução fica muito mais simples, né? A autoconsciência aumenta, você consegue lidar melhor e tal. Então, a terapia de casal, ela serve muito para isso. Então, eu acho que tem, primeiro, esse ponto. Os dois têm que estar envolvidos para restaurar essa libido e para que isso se construa e tal. A segunda coisa, eu acho, é realmente analisar a rotina e o quanto isso não tem a ver com uma rotina cansativa, com o nível de estresse do trabalho, o quanto você está levando para a cama os seus problemas do resto da vida, né? Então, tá trabalhando muito, tá cansada, tá comendo mal, tá tudo isso. Eu acho que é uma coisa importante para se pensar e entender esses ritmos também. Sei lá, tem casal que tem gente que tem mais tesão de manhã, tem mais vontade de transar de manhã, tem gente que prefere à noite, tem gente, né, também testar essas coisas. A gente testa poucas coisas nos relacionamentos, né? Você falou dessa parte do tesão de manhã ou de noite, eu lembrei de uma dica de série, porque eu não tinha lembrado de nada que realmente tinha algo relacionado, mas já anotei aqui para dar no final. Essa coisa também, como eu tinha mencionado, tem muitas coisas que podem ser relacionadas ao hormônio, né? A fase do corpo e tudo mais, inclusive para a gente que já está nos 30 anos e depois 40 anos e tudo mais, o como isso muda com o passar do tempo. Mas, por exemplo, eu tenho hipotiroidismo, então eu tomo um remédio todos os dias que controla um hormônio no meu corpo. Ou seja, se eu ficar períodos sem tomar, um monte de coisa acontece com o meu corpo. Inclusive, o libido diminui porque o meu corpo está desregulado, não está produzindo os hormônios que tem que produzir. Então, é só um remédio que eu tenho que lembrar de tomar todo dia, para sempre, até eu morrer. E existem outras coisas também, né? A ansiedade, por exemplo, eu não sabia que afetava a performance também. A performance não, né? O libido, a vontade Uhum. sexual e outros problemas. Mulher hétero só se fode, né? No mundo. E como também muito tempo no Instagram, por exemplo, e com os corpos perfeitos que existem daquela rede, a gente não tem aquele corpo que existe naquela rede. A sua conexão com o próprio corpo também aumenta o seu libido, de você saber que você é uma pessoa gostosa e foda-se o que o mundo acha ou não, e você se sentir bem, e como isso também te dá mais atitude também, você se sente mais empoderado e tem mais vontade sobre isso. É tanta coisa que afeta o libido e especialmente a gravidez, né? Como você mencionou ali, eu acho que é uma das que mais afeta a mudança do corpo, a mudança da rotina, a mudança do sono, o seu sono vai mudar e você vai dormir menos e tudo mais, e como tudo isso afeta. E até quando você brincou a mulher cortou o cabelo curto, o que na verdade para mim aumentaria o meu libido, porque eu tenho tara em cabelos curtos e pescoços nus. Então fica só a dica pro mundo aí. Se você for me ver e quiser prender o Joga, cabelo, né? Joga essa quiser, informação aí por é, toda hora. quiser prender o cabelo em cima assim, sabe que eu vou ficar olhando só pro seu pescoço, não para você, porque infelizmente não é o que eu controlo. Mas essas essas mudanças é um milhão de coisas, né, que acontece. E eu acho que o mais importante é muito essa, como a gente não se cobra, como a gente consegue, de certa forma, sentar e conversar de forma honesta e conversar sobre, eu acho que esse problema está acontecendo e como que a gente resolve. Não que eu tenha sempre resolvido problemas assim, mas eu vejo que, ainda mais com a terapia, o quanto mais é importante da gente conversar e sentar e falar sobre como tudo isso afeta também. E tem relações que talvez isso não vai acontecer e você não vai ter espaço para isso e você vai decidir o que fazer com isso. Mas quando as pessoas já estão há muito tempo juntas também, elas já sabem que existe espaço para isso, né? E eu acho que falar de sexo, assim como a gente falou sobre a sinceridade sexual, é um tema tão difícil entre amigos e em relação também. É um tema muito difícil das pessoas conseguirem falar. Mas porque as pessoas se sentem atacadas. Então, assim, sei lá, a esposa vira e fala: eu não tenho tesão, tá difícil pra mim, minha libido tá baixa, tal. O cara escuta como: você falhou, você não sei o quê, você não me faz sentir tesão, você... E não é isso. Não é um ataque. Mas aí ele vai tentar se defender e fica nesse processo e ninguém consegue resolver nada. Então, essa conversa precisa estar aberta e acontecer, porque é só juntos que eles vão resolver. Eles transam juntos, é a rotina deles que é junto. Não tem outro jeito. Assim, desculpa, gente, tá? Não tem outro jeito. Pode gastar dinheiro com calcinha, pode não sei o quê, pode.
Não tem Pode outro abrir jeito. relação, não tem jeito. Pode abrir relação, fechar relação. Vocês vão precisar conversar sobre isso. Não, tipo, não tem como. E é muito legal quando o casal também resolve juntos explorar coisas. Então, vai fazer o curso de sexo ou de massagem tântrica, vai fazer, vai fuçar lá nas aulas de pompoarismo e o cara ajudar a mulher a fazer os exercícios. Vão descobrir isso juntos, né? Porque a gente a gente se surpreende, não importa a idade com o nosso próprio corpo, né? A gente fala, nossa, eu não sabia que assim era melhor, ou que podia ser assim e tal. Por que que o outro vai ter a cartilha ali pronta, assim, nem... Não é assim, né? Vocês têm que abrir esse espaço para descoberta e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta que e quando não existe libido alta ou desejo sexual alto desde o começo da relação? Você acha que tem salvação? Tipo, o cara ou a menina é muito legal, é muito perfeito, muito querido, muito não sei o que, muito tudo, mas não tem, tipo, libido baixa desde o começo. Olha, Cíntia, eu já vivi uma relação assim, de que o libido foi baixo desde o começo. E eu vejo que são milhões de motivos, né? Mas eu acho que o maior é justamente essa. Não é sobre a sincronia sexual, eu acho que é a dissincronia de outras coisas, a falta de sincronia de outras coisas que acabam gerando libido baixo dentro da relação. Talvez pessoas consigam viver assim. Eu não consigo. A gente terminou, a gente não deu certo, essa na relação específica. Não sei, eu acho que o sexo é uma parte importante, eu acho que essa sincronia dos dois. Talvez se os dois sejam aquela pessoa que precisa transar uma vez por semana, uma vez por mês, desde o começo, talvez dê certo. Tem pessoas que têm pouco desejo sexual, né? Ou nenhum, uma porcentagem ali. Mas eu via que isso era desregulado dentro da relação, assim, essa falta de libido era desregulado. Respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Eu acho que não tem como dar certo, porque você. É isso, né? Você tem outras coisas que estão causando essa falta de libido, não é o libido em si, são os outros fatores acontecendo ali, que as pessoas estão com menos vontade de transar uma com a outra. E até por isso que eu usei o exemplo no começo, quando você conhece, é tudo novo e é tudo é sexo e transa bastante. Mas depois você vai conhecendo a pessoa e tem diferenças. E é uma merda, porque eu vejo o quanto eu gostava dessa pessoa, sabe? O quanto foi uma relação importante para mim em tantas coisas. E eu aprendi tantas coisas nessa relação, apesar de certa forma curta. E que merda que não existia o libido ali. Que merda que tinham coisas que não deixavam o libido acontecer. Uma bosta. Mas é. Esses dias eu vi um vídeo, eu acho que era um trecho de algum programa de TV, não sei, e a menina falava assim pro cara, eu tenho uma relação liberal não sexual. Aí ele, como assim, né? Tipo, ela, eu e meu namorado, a gente mora junto e tal, só que a gente não transa, eu acho que, né, pelo, sei lá, ritmo sexual de cada um e tal, é não sexual essa relação. E é liberal, a gente pode ter relações com outras pessoas e tal. Aí ele, o nome disso é morar com amigo, né? Isso chama amizade. Acontece, acontece muito no mundo. É, porque se você tem a atração e o desejo sexual só não tem com aquela pessoa, é tipo, é isso, né? Como que é uma. Eu acho que é diferente quando você tá num relacionamento muito tempo, que daí talvez se torne essa amizade, e aí você vive coisas. Eu acho que é diferente no final, tirando informação da minha bunda, porque as pessoas são únicas e as relações são únicas. Então, se você quer morar com seu melhor amigo e falar que isso é uma relação, você tem todo o direito. Não, se eu for colocar na conta as minhas amizades de longa data e tal, eu tenho relacionamentos sérios aí há muito tempo, né? Já faz de, longínquos, né? Comigo já rolou essa coisa, essa pessoa é muito legal, muito querida, muito não sei o quê, nananã, não tenho tesão, mas vamos tentar. Não deu certo, assim, eu não consegui. Eu acho que tem gente que consegue escalar. Eu acho que não é uma regra, né? Como você falou, as pessoas são, enfim, complexas pra caramba. Tô falando da minha experiência. Eu não consegui, me engajar nisso e tirar essa libido do nada. Da bunda. Porque
Tira. No meu caso é de outro lugar, né? Do útero, aquele saliva. É, mas é que eu acho, Bruno, que quando eu acho uma pessoa legal, foda, maravilhosa, não sei o quê, e eu tenho tesão por ela, eu vou engajar numa relação. Se eu acho ela legal, foda, maravilhosa, não sei o quê, né? E eu não tenho tesão por ela, eu vou engajar numa amizade. E é isso, assim, desde o começo, né? Então, eu já passei pela situação de ter amizade com uma pessoa há muito tempo, nunca ter tido tesão, ter tentado, tipo, engajar alguma coisa nesse sentido e não rolou, assim, porque, sabe, não existiu e não vai cair do céu, entende? Essa libido. Ela não estava aí desde sempre, tá? Enfim. Então, falando muito das nossas experiências, né? A questão é que no fundo, o que a gente está dizendo é a libido vai ter que estar nessa relação. De alguma forma, de alguma maneira, com alguma intensidade, ela é uma parte da relação. A libido, a comunicação, o carinho, o estar junto, o ter prazer na companhia do outro, o ter prazer em fazer coisas com o outro. É, é uma soma de coisas, e a libido é importante, eu acho. É. Me fez até lembrar, uma vez eu vi um texto sobre pessoas que não conseguem ter conexões com outras, a não ser que elas tenham transado. E como isso entra pelo outro lado do problema, de um problema, né? Que é de você sentir que, na verdade, relações, para serem profundas, precisam ter uma conexão sexual e não só não sexual, sabe? E como esse entra por um outro caminho. E me fez até refletir o quanto que talvez isso afeta mais homens do que mulheres. Eu acho que o homem tem mais essa coisa de transar com todo mundo e entrar em algo íntimo. Porque é tão difícil para o homem entrar em algo íntimo que, na verdade, simplifica com o transar, ver a pessoa pelada ou Mas porque o penetrar homem aquela. reduz intimidade a isso, né? É, Na exato, cabeça dele, simplifica isso, é. intimidade a gente transa, a gente tem intimidade. E não é verdade, né? Exato, é. Intimidade é tantas coisas, e em especial isso, né? De se sentir acolhido, de se sentir cuidado e sentir. Saber que você pode ser vulnerável, aquela pessoa não vai ali te maltratar com aquela informação, vai cuidar de você. E é uma intimidade muito maior e mais forte que a sexual. Apesar do sexual ser maravilhoso, essa intimidade em que você é tão vulnerável e a pessoa é tão vulnerável com você também, né? Esse cuidado é tão maravilhoso. Tem outra coisa também que eu queria falar, que é porque a gente está falando também dessa flutuação da libido, né? Começa alta, depois cai, né? Que é o mais comum que a gente vê, né? No começo do relacionamento tá bem alto, enfim, o nosso corpo, o nosso cérebro inteiro tá voltado para isso, né? E aí ela vai caindo, tem gente que começa um pouco mais baixo, sobe, se mantém, depois cai e tal. Mas também, uma coisa que também é muito comum é, em relacionamentos de muito tempo, o carinho continua, a parceria, o afeto, o cuidado de um pelo outro, mas o desejo sexual desaba, então vira uma amizade mesmo, né? Assim, como a menina falou, relacionamento nem sempre é liberal, mas é não sexual, né? Então eles compartilham uma vida juntas, eles têm filhos, eles têm uma história e tal, e eles, sei lá, não têm mais desejo um pelo outro. Isso já morreu, já acabou, já passou, enfim. E aí tem casais que escolhem abrir essas relações, então eles têm relação com outras pessoas e fora daquela, mas eles continuam com aquela relação, porque o companheiro de vida é aquela pessoa, né? Mesmo não tendo mais o sexo. Também é uma escolha possível. Eu não acho que ai, se separem, é um problema. Eu acho que tem acordos e ajustes, né? Assim, eles já passaram pela libido em algum momento, eles já tiveram isso, e por algum motivo, pela idade, isso baixou e tal. Então, eu acho que eu não queria que no episódio a gente criasse regras e tudo, até porque tem o nosso viés de valores aqui, né? Assim, por mais que a gente pesquise e olhe pesquisas científicas que tentam uma certa neutralidade ali e tal, não tem como, a gente vai trazer os nossos valores, né? Então, a gente também está falando sobre como a gente, eu, Cíntia e o Bruno,
a gente enxerga uma relação. Na idade que a gente está, no contexto social que a gente está, né? Na visão política que a gente tem, que isso também interfere nos processos aí das relações e tal. Então, hoje, para mim, é muito difícil pensar numa relação em que não tenha sexo, em que não haja, que a libido não esteja envolvida também, que não faça parte. Mas isso não quer dizer que fora da minha casa isso não possa acontecer. O que importa é que as duas partes estejam felizes e satisfeitas e se sentindo supridas por essa relação que elas estão. Eu acho que é isso, sabe? Entra justamente nessa parte que a gente sempre vem com o exemplo de que o casal é um homem e uma mulher que moram junto, que tem filho, que moram na mesma casa, dividem a mesma cama e tudo mais. E quantos casais que dão maravilhosamente bem porque cada um mora numa casa, ou cada um mora num quarto, separado dentro da casa, porque você mantém a sua individualidade. Quantos casais que nem sonhariam fazer isso e talvez no futuro façam. E é muito única a relação, né? É muito. Aquele livro que você me deu de presente, o Relações Livres, me ensinou muito sobre o quão único é as relações das pessoas e o que o casal, em consciência, sentar e conversar e decidir, tentar experimentar e tá certo. Porque no final, quando você conversa e você aceita de forma clara, né? Você entende, você não tá sendo manipulado ou manipulando o outro. Você tem uma relação que é sua e do seu parceiro, né? Vocês ditam a regra. Não interessa o que a gente acha certo ou a gente não acha certo. Eu acho que sobre relações ser aberta, relações ser fechada, entra no mesmo local, né? Que é um local novo para a nossa sociedade, é um local que acho que a geração dos nossos pais enfrentou com o divórcio, porque eles foram a primeira geração a se divorciar em que o divórcio era completamente errado, apesar da nossa geração ainda algumas pessoas pensarem dessa maneira. E são experimentos que a gente vem vivendo, né? Experimentos que a gente vem criando para que talvez daqui 2, 3 gerações seja tão comum pessoas morarem em casas separadas, pessoas terem filho com trocentas pessoas, não de forma negativa, né? Mas de forma natural, como é o índio, aonde várias pessoas transam com as mulheres e ninguém sabe quem é o pai, todo mundo cuida. E é isso, porque no final a nossa sociedade evolui, a gente está aqui para evoluir mesmo, experimentar coisas novas e contanto que você esteja consciente, feliz e de preferência transando bem, tá tudo bem. Eu acho que, enfim, era esse o recado que, no fundo, eu acho que a gente quer deixar mesmo, né? Assim, quanto mais as pessoas se esforçam para seguir um molde de relação que não foi elas que criaram, mais sofrimento elas têm. Então, vai ter uma hora, se você quer que seu casamento, seu relacionamento dure bastante e tal, vai ter uma hora que vocês vão ter que parar, olhar para isso e estabelecer as regras de vocês. E fazer isso de forma autêntica, criar essas regras de vocês sem pensar no mundo, é um super desafio, né? Porque as pessoas sempre julgam, porque o casal, não sei o quê. Esses dias eu vi que a Tata Werneck falou que ela e o marido em de vez em, sei lá quantas vezes por semana, ou de vez em quando, eles dormem em camas separadas, né? Tipo, sei lá, para dormir melhor, porque eu acho que ela dorme melhor, não lembro direito o motivo e tal, mas é isso, eles têm momentos que eles dormem em camas separadas. E aí os comentários crise do casal, algo já tá indo mal ali, não sei o quê, nananã. Tipo, gente, é isso, tem gente que ama estar com outra pessoa, mas dorme mal quando tem outra pessoa na cama. É, sei lá o que rola, não importa. Não dá para pegar isso e já achar que tá em crise porque dorme separado de vez em quando. Mas é isso, né? O povo querendo colocar o seu próprio molde na relação das outras pessoas. Então, daqui para frente, nosso ouvinte maravilhoso, nossa ouvinte maravilhosa, quando vocês forem falar de relacionamento, falem em primeira pessoa, né? Assim, aprendam a falar, ao invés de, o ideal é que os casais transem tantas vezes por semana. Não, mas porque se a pessoa não dorme junto, ela tá. Fala em primeira pessoa. Se eu não durmo junto com meu parceiro, eu acho que a gente está em crise. Eu fico preocupada, eu não gosto. Eu acho que, né, para mim, uma relação é fale sobre você mais do que essa mania de falar, né, para o mundo como se fosse uma verdade absoluta, não é. Então, é isso. E por isso que eu até uso o divórcio como um exemplo, porque é uma coisa
forte, por assim pensar, né? Que a geração de 30 anos atrás não podia se divorciar, que era algo completamente errado e ilegal ainda, pela lei. Mas como a gente hoje vê, putz, se divorciou. Talvez veja com alguma tristeza, mas não vê como algo que é errado na sociedade. Eu acho que justamente essa parte do casal e dos estilos de vida, de morar junto, morar separado, é o que a gente vem desbravando agora, né, com essa geração. E acho que a geração mais nova caga ainda mais para esse tipo de norma, apesar de se sentir desconfortável, de se sentir julgado, sentindo que tá errado. E quantos relacionamentos você não vê que, como a gente sabe tão pouco dos relacionamentos, teve até uma. Eu tava assistindo um TEDx que a pessoa tava falando sobre relacionamento e ela fala que para ela, os pais eram um casal super feliz, estavam juntos há 25 anos, e aí eles se divorciaram, e a mãe, pela primeira vez, falou que ela vivia miseravelmente por 25 anos, todo o tempo que ela foi casada com um pai. E aí a mulher pensou, tipo, como em 25 anos eu nunca soube que minha mãe vivia uma vida miserável com meu pai, e ela se manteve casada por 25 anos. É tipo, é isso, tem tantos casamentos acontecendo, tantas coisas que as pessoas não sabem, justamente porque tem medo de falar e medo de conversar. E no final, você só diz satisfação a você e ao seu parceiro, porque vocês existem nessa relação e o mundo que se exploda e que julgue, que seja o que tiver que julgar, ou se você não quiser contar, não conte, mas sabe que se quiser contar pra gente, a gente está aqui para ouvir e gostamos de ouvir. Então pode nos mandar e-mail, estará na descrição aqui o Desabafa, e-mail. desabafa que a gente adora uma fofoca, a gente adora um rolê doido, entendeu? Contem mesmo. Inclusive, mandar beijo pra Dani, que sempre comenta lá no Instagram, né? Tipo, esse episódio acabou comigo, esse episódio me fez repensar. Esse episódio ela me mandou uma mensagem falando: acho o Almodóvar muito cabeção, assim, muito, mas tá, vou dar uma chance. Então, ótimo, Dani. Tomara que você tenha dado uma chance para o Almodóvar e esteja feliz com essa chance aí. Especialmente com o Volver, Penélope Cruz. Nunca mais vou me esquecer desse filme. Muito obrigado, Cíntia, por me introduzir essa obra de arte maravilhosa. Você assistiu mais algum filme do Almodóvar? Não, não. Eu venho estudando umas coisas e escrevendo, então venho dedicando menos tempo a outra arte, dedicando mais tempo à minha arte, que eu vou vender na praia. Mas assiste o Dor e Glória. Eu acho que você vai. Você assistiu, não, né? O Dor e Glória, não, que é o do Não, Bandeira? Tá. não, É. ainda não. Queria dar dicas de livros. Podemos já partir para as dicas? Podemos, maravilhosamente podemos. Aliás, antes de partir para as dicas, primeiro eu queria te agradecer por essa conversa, né, Demauro? Porque às vezes a gente esquece que é um ato de coragem estar aqui falando dessas coisas, falando das nossas experiências também, de como a gente vive esses temas, né? Então, não é à toa que o nosso podcast chama Corajosamente. Então, é muito bom poder ter esse espaço com você, seguro, vulnerável e, enfim, tá aqui falando dessas coisinhas. É Não um falando prazer estar muito, porque, aqui. porque a gente não quer ser processado, né, pelos ex. Eu ia até falar sobre esse lado de o quanto eu tento pôr um cuidado também quando eu falo das minhas relações, né? Porque são duas pessoas e eu, como um ser humano cagado, também tenho a minha cagação dentro daquela relação. Então, sei que já falei do meu lado cagado também em episódios e trago como parte de minha responsabilidade também. E não é nem pelo processo, eu acho que é mais pelo cuidado e respeito do outro ser humano que esteve naquela relação ali. Mas é a minha vida, né? E apesar de anonimizar, eu quero compartilhar com as pessoas, porque eu acho importante. Quando a gente compartilha, a gente aprende sobre a gente e ensina outra pessoa também, né? Que talvez esteja passando por algo parecido ou conheça alguém que esteja. E a gente tá aqui, né, pra mostrar que a vida é essa maravilha e esta merda, e a gente tem essas flutuações dentro de tudo ali. Então é ótimo estar aqui com você, Cíntia, conversando e me sentindo seguro, conversando com esse negócio pro mundo, e que as pessoas simplesmente que a gente nem viu, a maioria a gente nem conhece, que assiste a gente e mande mensagem. A gente gosta de receber mensagem. E a gente A gente responde gosta de elas, tá? saber quem tá ouvindo a gente, né? É. Dicas de livro, eu vou falar livros que eu já falei aqui em algum outro episódio e tal, mas só ali né? Eu gosto do Alain de Botton, ele tem um livro que chama Curso do Amor,
Ele tem um outro livro também sobre relacionamento que eu esqueci o nome, mas é um tema que ele gosta e tal. Enfim, se eu não me engano, ele é filósofo, então ele vai trazer um olhar, não é bem da psicologia, mas tem esse lance da filosofia e tal, é bem legal. Eu gosto de qualquer livro da Esther Perel, que aí sim, é uma psicóloga de casais e tal, ela tem o Sexo no Cativeiro, é, tem outro livro que é uma caixinha de fósforo, cá, esqueci o nome, que também são bons, assim, gosto dos dois. O que mais de dica de livro? E claro, né, a Regina Navarro, maravilhosa, brasileira, incrível, velha, linda, e ela tem, né, os ensaios lá, aqueles livros grandões do amor, ela tem o Cama na Varanda, que é maravilhoso, então ela vai falar também desses novos modelos, novos formatos, dessa individualização ali do que é um formato legal de um relacionamento, não seguir tantos padrões e tal. Então é bem bom. Acho que são as minhas principais dicas, assim. E você, ouvinte, ouvindo as recomendações de Cintia, queria compartilhar que o último livro que Cintia recomendou que eu li, me senti evoluído espiritualmente. Então, ouça essa mulher, leia o que ela recomenda, assista o que ela recomenda, porque a sua alma será fortalecida. Nossa, obrigada, Temala, que coisa maravilhosa de se ouvir. E a minha dica de série, que eu achei o nome, já falei, já indiquei essa série aqui várias vezes, e eu sempre falo, gente, é uma série de um casal que tá junto há bastante tempo, ela é terapeuta, ele resolve abrir o relacionamento, enfim, chama Wanderlust. E é exatamente esse lance, eles não transam mais, é um relacionamento antigo, acho que eles têm uma filha e tal. E aí eles resolvem abrir a relação, ela é terapeuta, e é muito bom, gente. É engraçado, é muito bom, vale super. Minha dica, eu tenho um livro que eu falei aqui já, que é o Relações Livres. Eu acho que ela não tem tanto, o livro não tem tanto foco assim sobre perda de libido, mas eu acho que é um livro que possibilita o aprendizado sobre justamente entender que as relações são únicas, pessoas são complexas e únicas e vocês decidem o que vocês quiserem decidir, tá tudo bem com isso. Então, gostaria de recomendar, que foi uma recomendação de Cíntia Cruz, essa mulher que vos fala, Foi um maravilhosa, presente. presente, que é isso. E outra, não foi recomendação, né? Você me deu o livro. Outro é White Lotus, a segunda temporada, em que essa série é Nossa, é foda, então verdade. assista a primeira e a segunda, mas na segunda tem essa retratação sobre pessoas com casal com menos libido e transa de manhã, transa de tarde, como tem esse jogo de culpa, você é isso, você é aquilo que a gente falou aqui. E é muito legal a série em si, essa relação desse casal também. E um filme que é e não é relacionado ao libido, mas eu acho que entra nessa parte que a gente até não falou aqui, que é a parte da expectativa errada que uma pessoa tem sobre a outra e como isso afeta a relação. Sabe? A expectativa que vem de você e não do outro, de entender que o outro é um ser humano e não, a sua expectativa naquele ser humano, foda-se, porque aquela pessoa existe e você enfia sua expectativa na bunda, que é o 500 dias com ela, ou 500 dias de verão. Eu não sei como que é o nome correto, que é 500 Days of Summer. E é um filme gostoso, é um filme que eu já recomendei aqui, e é uma visão muito legal que é sobre esse cara e como ele vê essa mulher, né, essa relação e tudo mais, mas é a expectativa dele nessa relação e até o final. É um filme bem completinho, bem gostoso de ver e parece meio comédia romântica, mas não é. E tem uma playlist maravilhosa dentro do filme, é só música maravilhosa, então vale muito assistir também pela trilha sonora maravilhosa. E é Que delícia, isso. dicas. Gente, é isso. Qualquer coisa, qualquer história, qualquer fofoquinha, mandem mensagem pra gente lá no Corajosamente Podcast no Instagram, ou no nosso e-mail, enfim. E é isso, a gente vai adorar ouvir vocês, né? A gente fala tanto, é bom ouvir um pouquinho de vez em quando. Tá bom? É isso, beijo. Um beijo. Tchau, tchau.